tem dentro dela? Quem garante? Alguém aceita o desafio de beber? Perceba que ela nasceu dentro dessa garrafa? Ela nasceu dentro dessa garrafa? Nasceu ou não? Mas ela foi moldada. Como assim? Ela está moldada dentro dessa garrafa. Presta muita atenção nisso, que isso vai ter a ver com a mensagem. Ela tem uma data de validade. Eu não vi aqui. Mas água tem validade? A água dentro da sua essência, ela tem validade? Perceba então que ela está sendo moldada, e quando ela é moldada, ela passa a ter uma data de validade. Eu vou chegar depois, no decorrer da mensagem, eu vou desvendar. Perceba que ela, dentro da natureza dela, dentro da sua essência, ela sendo o que ela foi feita para ser, nada pode parar ela, nada pode impedir ela, e jamais ela terá validade. Mas se ela for moldada, parada, estacionada, ela passa a ter data de validade. Talvez assim seja você. Você é esta água. Deus te fez dentro da sua essência. Mas o mundo começou a te moldar, te deu forma. Por isso que você está com data de validade. Mas se eu pegar esta água e derramar ela dentro de um córrego, ou dentro de uma fonte que está jorrando, ela se misturando, você saberá discernir quem é ela? Nós estamos dentro da fonte, que é o rio do Senhor nesta manhã. E se você sair desse molde e mergulhar, irmãos, nada e ninguém poderá parar e te impedir. Mas tem água aqui dentro? Mas é pura ou é contaminada? O que está dentro de você é puro ou está contaminado? Isso aqui é para você, filho. Está limpinho. Tá bom? Não, eu garanto. Eu garanto. Bebe. Se ele desmaiar aqui, eu não sei de nada, irmão. Que gosto tem? Gosto de água. Ele só pode dizer isso porque ele provou. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é isso que Ele quer para nossas vidas nessas manhãs. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu postei no meu status agora de manhã, algumas pessoas já viu, uma frase de Billy Graham. A Bíblia é uma carta de amor de um pai que quer dar a seus filhos o melhor presente. E qual é o melhor presente? A salvação e a vida eterna ao seu lar. Ou seja, Deus quer nos dar a salvação e a vida eterna, o melhor, tudo isso para estar com Ele. Livro de Êxodo, capítulo 8, a gente vai ler uma passagem no Antigo Testamento e um no Novo. Êxodo capítulo 8. Capítulo 8, verso 8, 9 e 10. Êxodo capítulo 8. Eu vou acompanhar no telão junto com vocês. Êxodo 8, capítulo 8, 9 e 10. Está escrito assim: E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifique ao Senhor. Verso 9.
E disse Moisés a Faraó: diga-te e dize-me, quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fique somente nos rios? E ele disse, Faraó, para Moisés: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Talvez você vai falar: não tem nada a ver uma coisa com outra. Fique tranquilo, irmãos. Romanos capítulo 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na NVI diz assim, não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeita, agradável a Ele. Estende as mãos para cá. Senhor, nesta manhã nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Fale tudo aquilo que o Senhor deseja e almeja, Senhor. Fale tudo aquilo, Senhor, que talvez gera confronto em nós, mas que gera vida em nós. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado, até o término deste culto. Nos molde como o Senhor deseja, pois somos vaso na mão do oleiro. Você pode dizer amém? Irmãos, Êxodo capítulo 8, nós acabamos de ler de uma das 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito. Uma delas é a rã. Imagine agora, irmão, a vida do povo do Egito. Imagine você, mulher, for fazer um almoço, abrir a despensa cheia de rã. Imagine você for lavar a roupa cheia de rã. Imagine você ir no guarda-roupa e abrir o guarda-roupa e está cheio de rã. Aí você vai deitar na cama, está cheio de... Imagine, irmão, você não conseguir andar porque está cheio de... Imagine você indo no banheiro, o que tem lá no banheiro? É confortável? Diante desta situação, Moisés conversa com o Faraó. E o Faraó ele é resistente. Mas chegou um momento que Moisés é chamado diante de Faraó, e Faraó diz assim, rogo ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifique ao Senhor. Perceba que Faraó, ele resistiu até a uma situação que ele não mais suportava. Eu me lembro que uma vez no Paraná, meu irmão matou um dos besouros. E os antigos diziam que quando você mata esse tipo de espécie de inseto, ele atrai mais. Então meu irmão matou um besouro. Irmão, pode parecer que não, acredite se quiser, meu irmão, empesteou minha casa. Nós morávamos no meio de um sítio, no meio da plantação, irmão, empesteou de besouro a nossa casa, empesteou, irmãos. Como eu não sei. Minha mãe apagou a luz, minha mãe falou, apaga a luz, e apaga a luz, e ninguém pode ver nada, e quem sabe eles vão embora. Eu me lembro que nesse dia, irmão, eu estava comendo linguiça caseira. Sabe aquela linguiça, você frita ela, fica bem sequinha? E nós fomos jantar no escuro.
E eu estava com linguiça, irmão, no meu prato. E de repente eu peguei a linguiça, coloquei na boca. A linguiça começou a fazer cosca na minha boca, irmão. Era besouro. Meu prato estava cheio de besouro, irmãos. Misericórdia. Eu acho que quando o faraó pediu o seu alimento naquele dia, quando o cozinheiro trouxe, o garçom, quando ele abriu, irmão, tinha... ele falou, chega, não quero mais. Chama Moisés. Moisés, roga por mim, por favor. Não quero mais. Pede para Deus, o seu Deus, mandar embora as rãs. Aí Moisés chega e fala assim, não, tudo bem, eu vou rogar. Mas quando... Aí ele diz assim... diga-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti, das tuas casas, e fique somente no rio. Irmão, se fosse você, fosse faraó, e Moisés disse, quando é que você quer que eu ore para que as rãs somem da sua casa? Se fosse você, irmãos, cheio de rã, se Moisés fala assim, se eu orar agora, a rã vai embora agora. Que Moisés, sabe, irmão, se fosse você, põe o 10 para mim, por gentileza. Êxodo 8, verso 10. O que Faraó falou? Irmão, ele está disposto a dormir mais uma noite no meio das rãs. Você aceitaria dormir mais uma noite no meio das rãs? Toma cuidado na sua resposta. Aí Moisés disse assim, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Deus sabendo, irmão, quem nós somos, sabendo da nossa demora, da nossa limitação, por isso que ele vai orientar ali em Romanos capítulo 12, eu vou ajuntar, que ele fala assim, e não sejais conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba, irmão, que aqui em Romanos começa com um alerta. E o alerta é: não se conforma. Faraó se conformou em ter rãs no seu palácio, nos teus aposentos, nos seus depósitos, nos seus estoques, em toda a sua vida. E Romano está dizendo: não se conforma. E deixa eu te dizer algo, trazendo para as linguagens dos dias de hoje. Existem departamentos na tua e na minha vida, que as rãs estão lá, e nós sabemos que precisamos tirar elas, mas nós estamos falando: amanhã eu faço isso. O não de Deus é pedagógico. Deus muitas das vezes vai falar não. Não, não, não e não. A pedagogia se dá uma leitura que o que mais nós vamos ouvir na nossa vida é não e o nosso não. É não e o nosso não. Deus é tão pedagógico que em Gênesis a primeira coisa que ele falou assim: não coma e nem sequer toque no fruto daquela árvore, que se fizerem, morrerão. Então em Gênesis, dentro da construção, Deus preparou tudo para o homem, colocou o homem ali, mas ele disse: o Senhor estava dizendo assim para Adão e Eva: vocês vão ser levados a comer esse fruto, não por fome, porque eu não deixo faltar nada para vocês,
mas vocês serão levados a comer por causa das suas cobiças, dos seus desejos e das suas vontades. Perceba, irmão, que olha como que o diabo é. Perceba a situação. Ele chega e oferece algo que não é dele. O fruto não é dele. Perceba que depois que ele oferece algo que não é dele e você cai no plano dele, ele toma tudo que era seu. Ele está te oferecendo algo que não é seu, para tomar tudo aquilo que é seu. Então por isso que às vezes Deus fala não. Nós não devemos, amados irmãos, se conformar com esse mundo. Porque, irmão, todos os dias o mundo vai investir em mim, em você, na nossa casa, na nossa família. E ele vai oferecer algo, irmão, enganoso. E ele vai investir, irmão, e o mundo, irmão, ele não tem pressa. Ele tem cautela. E Deus sempre vai emitir alertas para que nós não viemos ignorar a sua palavra, as suas orientações. E todas as vezes que nós aceitamos nos conformar com este mundo, irmão, nós pecamos, nós erramos. E a Bíblia vai dizer que o preço do pecado é a... Não permita que as rãs do ano passado continuem na sua vida este ano. Elimine. Não permite que as rãs que estão te impedindo de progredir, porque a palavra, a orientação de Faraó é: depois que as rãs sair, eu permito vocês sacrificar o Senhor, adorar o Senhor, exaltar o Senhor. Há uma frase que diz assim, que o sábio aprende com os erros dos outros. Porém, os filhos de Deus aprendem com Deus através da sua palavra, da sua orientação. E Deus tem as suas formas de cuidar de cada um de nós. Posso ouvir um amém? Toda transformação, irmão, só é possível se houver renovação de mente. Então Deus quer nos dar algo, quer nos propor algo, mas Ele quer que nós devemos ter uma renovação de mente. Por quê? Porque se não houver esta metamorfose, irmão, iremos continuar tentando colocar o vinho novo em odre velho. Deus está dizendo para nós nesses domingos que Ele quer te proporcionar algo novo, mas para que algo novo aconteça, coisas velhas, você precisa deixar. Alguém aqui já foi em uma loja de roupa para comprar apenas um remendo daquelas vestimentas lá que está disponível na vitrine para remendar algo na sua roupa? Alguém já fez essa loucura? Mas às vezes espiritualmente, irmão, nós vivemos algo de Deus que está disponível para nós, mas nós queremos lá cortar e costurar sobre as coisas velhas. E o Senhor está dizendo: isso é impossível. Essa metamorfose Deus deixa para nós como exemplo. Você pode observar uma lagarta. Ela começa arrastando. E nós podemos começar a caminhar com Deus arrastando, mas depois ela entra dentro de um casulo, e depois que ela entra dentro desse casulo, que é o esconderijo do Altíssimo, aplicando para as nossas vidas, uma metamorfose ali acontece, e depois o que acontece? Ela sai dali voando, e nunca mais ela volta a se arrastar. Assim é Deus para mim e para a tua vida. Quando nós decidimos uma metamorfose, uma transformação, uma renovação, nós iremos deixar de se arrastar e nós passaremos a voar. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã. Eu posso ouvir um amém? Quando eu aceito as rãs na minha vida, eu não aceito as mudanças, eu não aceito a transformação. Irmãos, nós não devemos parecer com o mundo. Esse dia eu estava assistindo um camarada que anda no YouTube, e ele começou a andar lá no Japão, irmão. Lá no Japão tem
os dolins, é isso? É dolim, aquelas meninas que se vestem, como que chama? Como que chama? Alguém sabe o nome daquela? É isso aí. Irmão, as meninas, elas se vestem como aquelas meninas de desenho. É impressionante, irmãos. Gospel? É isso aí. Ou seja, irmão, aquilo que eu me relaciono, aquilo que eu me envolvo, eu tendo a me tornar igual. Romanos 8:29 diz que Deus nos transformou para que nós viemos nos tornar semelhante ao Filho. Se eu me relaciono com o Filho, o Cristo, eu me torno semelhante a Ele. Mas se eu me relaciono com o mundo, eu tendo a parecer como? Ou o mundo nos molda, ou o oleiro nos molda. Se nós não estamos aceitando o oleiro, o mundo está nos moldando e nós temos a se tornar parecido com o mundo. E deixa eu te dizer, o mundo, ele vai investir em você, não. O mundo vai investir em você, não com pressa, mas sutil. Ele vai ditar as regras na sua casa, na sua família. E devagarinho, irmãos, ele penetra, ele enraiza. E ele vai investir, irmão, com disfarce. E aí, você se convence que as rãs só é possível remover da sua vida amanhã. Que você pode dormir mais uma noite com as rãs. E o mundo espiritual trabalha com brechas e legalidade. Brechas e obrigado. Você sabe o que é brecha, irmão? Alguém tem ideia do que é brecha? Você já viu no seu quarto de manhã o sol nascendo? Aquelas frechas de luz? Não tem furo na sua casa, mas a luz do sol penetra. Aquilo ali é brecha. A olhos humanos você não consegue ver. Então Deus está dizendo aqui em Romanos capítulo 8, irmão, que nessa proposta Deus quer para a nossa vida, só é possível experimentar se houver mudança. Só é possível experimentar se houver mudança. Se você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que aceitar a transformação. Como eu disse aqui no começo, o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. E ele continua dizendo: bem-aventurado o homem que nele confia. Irmão, que privilégio confiar em Deus. Que privilégio, isso é para poucos, irmão. E todas as vezes que eu não confio em Deus, eu acho que Ele vai falhar. Gálatas 4 diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Paulo está dizendo assim aos Gálatas: enquanto você for menino e não crescer e não se fortificar, você nunca vai herdar aquilo que Deus tem para a tua vida, porque você continua menino e não discernino. Eu gosto muito daquela canção que eu disse aqui uma vez. Que diz assim, vamos lá.
Ao vivo é assim, Daniel. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Irmão, quando nós colocamos isso em prática, nada e ninguém, irmão, vai roubar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando o nosso tesouro está guardado nele, nada e ninguém pode roubar, irmãos. E a Bíblia diz assim: conhecemos e prosseguimos conhecer ao... Nesse processo, irmão, nós precisamos entender que nós não podemos reclamar. Existe um processo, dentro desse processo, irmão, existe uma transformação, dentro desse processo existe uma mudança. E a Bíblia diz que ela é boa, ela é boa, ela se torna agradável e depois ela se torna perfeita. Ou seja, isso só é possível quando nós deixamos de fazer a nossa vontade, irmãos. A pergunta é: você vai eliminar as rãs quando? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai eliminar as rãs quando? Por isso que Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E deixa eu te dizer, irmão, Deus nunca vai nos mudar se não partir de nós para com Ele. Deus nunca vai nos moldar, Deus nunca vai nos alterar se nós não permitirmos. Tanto que Moisés disse assim para Faraó: seja feita conforme a tua decisão. Ou seja, irmão, Deus ele quer fazer algo, mas nós precisamos se posicionar. Perceba que todas as vezes que Jesus ia curar as pessoas, ele perguntava: querem ser? Então todas as vezes, meus, que Deus quer que Ele quer fazer algo na tua vida, Ele está te falando: você quer vinho novo? Não se torna odre novo. Você quer viver algo novo da minha parte? Então esteja disponível a se tornar novo. Quantas vezes Jesus dizia assim: vá e não peques? Mas em outras palavras, Jesus dizia assim: ó, eu acabei de fazer a minha parte, agora é a sua. Eu gosto muito daquele versículo que eu tenho lido bastante, que Jesus disse assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Coloca lá para mim, Lucas 9, 23, Deliane, por gentileza. E dizia, perceba que ele está pregando para... Então, ou seja, essa mensagem é para todos aqui e para quem ainda vai ouvir. Só que aí depois ele fala o quê? Se alguém quer vir após mim, o convite é para todos? É só para quem? Então ele já passa a ser opcional. E a pergunta é: quando você disse que você queria segui-lo, você precisa entender que é um processo. Por quê? Ele fala para todos, ele sabe que nem todos vão aceitar essa proposta, é para alguns. Então para esses alguns ele fala:
Se você quer vir após mim, é opcional. Tem uma cláusula pequenininha que você não consegue ler, mas que ele deixou aqui: negue-se a si. É possível seguir Cristo sem negar nós mesmos? É possível. Você está entendendo, irmão, por que às vezes as coisas não acontecem? Você está entendendo por que eu não experimento o novo de Deus? Você está entendendo, irmão, por que às vezes eu brinco comigo mesmo e as coisas não acontecem? Porque a salvação é para todos, isso é um dom gratuito de Deus, mas o envolvimento acaba sendo para poucos. E para esses poucos há uma cláusula que diz: negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Então todos os dias, irmãos, há uma luta, há uma adversidade, há um momento onde eu preciso relutar para que eu possa continuar caminhando com Ele. E depois, siga-me. Há um caminho que eu me envolvo com Ele. E dentro desse caminho, eu não posso andar ansioso, preocupado. Quando você anda numa estrada à noite, o farol, segundo pesquisa, eu não vou dar um número detalhado, mas o farol numa estrada escura, talvez alguém aqui já foi para algum destino sem conhecer esse destino, pegando uma estrada ao escuro, sem saber. Se você nunca foi para aquele lugar, mas você precisou encarar essa estrada no escuro à noite. Alguém já teve essa experiência aqui? Algumas pessoas. Então perceba, irmão, que você entra dentro de um carro numa estrada escura, que você não sabe o que está lá na frente, você não consegue enxergar. Mas o farol, ele limita. O farol só vai iluminar os períodos que você está caminhando. Mas você percebe, irmão, que as pessoas não desistem de chegar ao seu destino porque não está enxergando nada. Mas confia com aquela claridade do farol. Transportando para a fé, irmão, tem que ser eu e você desse jeito. A luz Cristo nos deu, e essa luz, irmão, ela é limitada. Eu não tenho que ficar ansioso, preocupado o que está por vir lá na frente. Eu só tenho que confiar naquele presente momento. Isso é seguir. Então o convite é para todos, para seguir é para poucos. Irmão, quem quer, irmão, encontra a forma. Quem não quer, irmão, encontra desculpas. Repita comigo: quem não se conforma, se transforma. Então, irmão, eu posso aceitar, conformar com este mundo e continuar vivendo como eu sempre vivei, ou eu posso aceitar uma transformação. Como eu disse, que aquela garrafa, ela não nasceu para viver dentro daquela garrafa. Mas nós não nascemos para ser moldado, limitado dentro deste mundo, porque aqui não é o nosso descanso, aqui não é o nosso fim. Mas se a gente aceitar, irmão, nós vamos ser moldados. E Romanos está dizendo: não seja moldado por esse mundo. Não aceita a forma que o mundo te conduz. E toda transformação de Deus, irmão, começa de dentro para fora. Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeita e agradável a Ele. É agradável a quem? Então por que você às vezes questiona: Senhor, eu não estou gostando disso. Senhor, eu não estou concordando
com isso? A boa, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e agradável para quem? A Ele. Deus, irmão, é como pai e nós somos como filho. O pai, ele sempre pensa no futuro do filho. O filho nunca compreende a visão do pai. Lembra quando a sua mãe ia acordar você de manhã para estudar? Ah, mãe, deixa eu voltar hoje. Ah, mãe, para que estudar? Ah, mãe, vai estudar, filho. Ah, vai estudar. Aí a gente aprendemos isso, nós colocamos em prática com os nossos filhos. E o que os nossos filhos fazem? Ah, mãe. Deus é assim, irmãos. Deus sempre pensa lá na frente. Mas nós pensamos para o agora, porque meninos, criança, quer agora. Elas não conseguem enxergar tudo aquilo que está lá na frente. Deus trabalha desta forma, irmão. Então Deus está dizendo assim: eu tenho uma vontade para vocês. E esta vontade é boa, é perfeito, é agradável. Mas não a você, mas a mim. É isso que nós temos que entender, irmãos. A oração que eu mais gosto dentro da Bíblia, irmão, para a gente orar é de Davi. Davi, ele chega assim um dia para Deus. Depois que ele alcançou o ápice, deslumbrou. E quando você está, irmão, no ápice, quando acabam as guerras, acabam as lutas, acabam as batalhas, irmão, você corre o perigo de cair dentro da tua vontade. E você sai da vontade de Deus. E a Bíblia diz que Davi, ele cai num ato de adultério. Ele erra, ele peca contra o seu Deus. Ele peca contra a sua casa, ele peca contra o seu chamado. Ele fere Deus. E por um tempo ele luta para tentar a não encarar aquela queda. Até quando Deus usa o profeta Natã para o repreender, orientar. É interessante, irmão, que Natã, ele chega para Davi e diz assim: Davi, eu tenho algo para falar com você. E Davi fala: pois não, eu vou trazer nas minhas palavras. Davi, aconteceu algo injusto no seu reino. Ele disse: o que aconteceu? Olha, Davi, havia um homem rico com muitas ovelhas e recebeu um convidado. E ele, tendo tantas ovelhas, Davi, não quis usufruir de uma das suas ovelhas, Davi, mas foi no seu vizinho, Davi, que tinha uma única ovelha, e pegou e usurpou dessa ovelha, matou e serviu para o seu convidado. E você não sabe, irmão, que Natã estava dizendo assim: esse rei recebeu um convidado. Ele recebeu esse convidado foi o diabo, depositando no coração de Davi um plano para sair de dentro do plano da vontade de Deus. Todo dia nós temos esse convidado. E quando nós aceitamos agradar esse convidado, irmão, nós usurpamos, pecamos contra Deus. Natã está falando que esse convidado é o inimigo. Davi agora, ele se levanta e fala que esse homem morra. Sabe o que Natã estava dizendo? Você caiu, Davi, mas ainda dentro de você um coração de pastor. Por isso que ele fala de ovelha, porque Davi sabia o que era ovelha. E quando ele peca, ele fala assim depois: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua
presença. Nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Irmão, aplicando isso aqui rapidamente para a gente orar de verdade. Só a alegria, o odre ele vai ser cheio de vinho, sim ou não? Vinho simboliza alegria. Sabe por que você não consegue mais ter alegria? Que talvez algo na sua vida, algo na sua área da sua vida, talvez está faltando, que é a presença de Deus. Então Davi está falando: cria em mim um coração puro, porque esse coração aqui, Senhor, está arruinado. E eu não posso querer algo novo se não tiver uma transformação nova. Por isso que ele está falando: cria em mim um coração puro, ou seja, reconstrói, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença. Irmão, a pior coisa é ser expulso da presença do Senhor. A pior coisa, irmão, foi Adão e Eva pegando na mão um do outro e olhando para o Éden e dizendo: lá nós éramos felizes, mas agora estamos sendo colocados para fora, estamos sendo colocados para o lado de fora. Talvez seja a pior coisa, irmão, é perder a presença de Deus. Aí ele fala assim: nem tires de mim o teu santo Espírito. Eu já apliquei aqui uma vez e vou relembrar. Todas as vezes que Davi era chamado para tocar no palácio para Saul, como que Saul estava perturbado, e Davi viu como é um rei estar no trono, dentro da vontade de Deus, sem a presença de Deus. É uma pessoa perturbada. Davi olhou e falou: opa, o que adianta eu continuar sendo rei, fazendo a vontade dele, sem a presença dele? Eu vou ser uma pessoa perturbada. Devolve-me a alegria da tua salvação. Irmão, se tem algo que eu e você devemos celebrar todo dia, é a alegria da nossa salvação. Você agradece a Deus pela tua salvação? Você consegue celebrar a tua salvação, irmão? A salvação é um plano divino, irmãos. E ele diz assim: sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, ou seja, obediência. Se coloca de pé, por gentileza. Paulo escreve em Efésios, eu vou ler com você. Coloca na tela, por gentileza. Efésios 3, Efésios 1, do 3 ao 7. Efésios capítulo 1. Irmão, olha só, olha, irmão. Dentro do pacote chamado salvação, está do 3 ao 7, tá esse pacote, irmão. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Presta atenção nisso. Todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos celestiais, eu vou repetir, todas as bênçãos, todas as bênçãos. Sabe aquilo que você entrou ansioso aqui, preocupado? Todas as bênçãos, 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 todas as bênçãos se encontram em Cristo Jesus. Por isso que Paulo está dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos
recompensas espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele. Ei, deixa eu te dizer, Ele nos elegeu nele. Você não precisa se candidatar, porque você já foi eleito nele, antes da fundação do mundo, para que se fôssemos santo, irrepreensível diante dele em amor, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si e no amado. E 7, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Tudo aquilo que eu luto a vida toda para conquistar, já está nele. É isso que você precisa entender, irmãos. Pastor, como que é a caminhada? A caminhada é mais ou menos assim. Lembra as suas primeiras experiências de andar de bicicleta? Com rodinha? Deus, quando nos chama, Ele nos coloca nessa bicicleta com rodinha. E você começa a andar. Aí Ele é bom. Aí Ele vai tirar uma das rodinhas. Eu não sei se foi isso com você. Não sei se você teve essa experiência. Aí tira uma das rodinhas de apoio. Só fica uma. Enquanto você está por um lado, tá bem, mas se vira para outro, você cai. Aí quem está te ensinando vai lá, te apoia de novo, te incentiva e fala: vai, você consegue. Aí você começa a pedalar de novo. Essa experiência aconteceu com você, entendeu? Aí quando tem a rodinha, irmão, você está bem, virou para outro, você cai. Mas de repente você começa a experimentar e... Aí aquele que está te ensinando vai lá e tira a outra rodinha. Aí você sente em cima da bicicleta e fala: e agora? Consigo ou não consigo? E você começa a andar e de repente você vai cair. Mas a hora que você vai cair, aquele que está te ensinando te apoia e te sustenta, e te segura e fala: vai. A salvação, irmão, é uma caminhada, eu andando em cima de uma bicicleta, pois quando eu começo a pedalar, a andar, eu não posso mais parar. E aquela pessoa que te incentivava, de uma hora te solta. E você olha para ela está lá atrás. Aí você se empolga e parece que quando você vai cair, você acha que vai dar com a cara no chão. Aquela pessoa que está te ensinando corre e vai lá e te sustenta e te segura e dizendo: calma, eu estou aqui. Deus nunca pediu para você ser super-herói na fé, mas Ele sempre pediu para você depender dEle. Porque quando nós achamos que nós somos super-heróis, super-homens, super-mulheres, nós achamos que nós não dependemos mais dele. O faraó se achava Deus, mas até aquele que se achava Deus precisou pedir para Moisés rogar por ele, para que as rãs pudessem ir embora, porque chegou uma hora que ele falou: eu não consigo fazer nada contra essa praga. É como se Deus estivesse quebrando, moldando o faraó. E deixa eu te dizer, existem áreas na tua vida que o Senhor está dizendo: você está tentando por conta própria, e você ainda não entendeu que sem mim nada podeis fazer. Feche os teus olhos por um momento. Qual é as rãs que você precisa remover? Porque o próprio Deus está dizendo: eu estou aqui para te ajudar. Irmão, o Gabriel nunca acordou de madrugada preocupado se tinha leite na geladeira ou não. O Gabriel nunca acordou, eu e a Simone, de madrugada para dizer: mãe, pai, a despensa está vazia.
O Gabriel nunca nos acordou, irmão. Mesmo sabendo que nós temos boletos, que nós temos nossos afazeres. O Gabriel nunca se preocupou, irmãos. Por que será? Agora a pergunta é para você: por que você passa a noite toda preocupado? Por que você anda tão ansioso e preocupado com as coisas? O Gabriel confia em mim e na Simone. Então, passa a confiar em Deus, irmãos. Basta cada dia o seu mal. Quais são as rãs que você precisa remover? Só experimenta o novo. Aquele que decidiu ser transformado, renovado. E Deus quer renovar você. Tu és santo, Senhor. Há algo novo reservado para você e para mim. Mas eu preciso deixar o velho. Essa semana eu estava em espírito, irmãos, e eu senti a presença de Deus tão nitidamente, irmãos. E o Senhor dizia na minha alma, no meu espírito, e me deu uma visão, e dizendo: filho, é isso que eu tenho para ti. Eu disse: Deus, não me iluda. Eu não acredito nesta visão, Senhor, porque tudo está indo ao contrário desta visão. Eu comecei a chorar e dizer: Senhor, não me iluda diante desta visão, Senhor, porque o Senhor tem prometido coisas e não está acontecendo, Senhor. Aí o Senhor dizia na minha alma, dizendo: filho, eu preciso tirar o velho, para que coisas novas comecem a acontecer na tua vida. E tirar coisas velhas é abrir mão. Eu falei: Senhor, eu não consigo sustentar esta visão. E o Senhor falou: eu não quero que você sustenta, eu só quero que você creia e acredita que eu sou capaz de fazer isto na tua vida. Eu quero dizer para você, irmão, debaixo desta palavra, se você cair, não se contenta em permanecer caído, se levanta. O Espírito Santo, Ele está agindo, Ele está operando. E muitas das vezes você não vai entender, você não vai compreender, porque a vontade é dEle. Jesus deixou uma promessa e dizendo assim, ensinando-as guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. Quando Ele ensina, nós guarda todas as coisas que Ele nos ensina. Aí Ele fala: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. A promessa dEle está conosco todos os dias, parte de partida, se eu e você guardar todas as coisas que Ele tem nos mandado. Se eu não guardo todas as coisas que Ele me ensina, Ele não está comigo todos os dias. Mas se eu guardo, pratico, executo, confio em tudo aquilo que Ele tem me direcionado, Ele está conosco todos os dias.